Transmissão de movimentos. Este é o tema do capítulo 3 da apostila de mecânica técnica e nós vamos focar nesses slides que se seguirão sobre a transmissão de movimentos, dando ênfase aos movimentos de rotação. Daremos ênfase também à forma de transmissão por redução e ao final falaremos sobre os redutores e no capítulo 4 nós veremos como essa transmissão, ela, além de reduzir a rotação, ela multiplica o torque. Então vamos ver o capítulo 3, transmissão de movimentos, cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas, ou seja, preocupa-se somente com os seus efeitos. Então nós temos parte da física que cuida das causas dos movimentos, como por exemplo a gravitação universal, as leis de Newton, que explicam as causas dos movimentos. Mas a cinemática ela só se preocupa com o efeito desse movimento. Então, neste caso, ela descreve a posição, a velocidade e a aceleração dos corpos em cada instante do movimento. Só para ilustrar, temos aqui ao centro um bloco que se desloca num plano inclinado. Ele se desloca como consequência do efeito da gravidade. Mas, como a cinemática próprio diz, ela se preocupa com a posição, a velocidade e a aceleração dos corpos. De modo semelhante, temos aqui também um movimento circular ou uma trajetória circular de um carro, e aonde nós vemos destacada a sua velocidade e a sua aceleração centrífuga, ou seja, essa aceleração é que faz com que ele a todo instante mude de direção. Então, a cinemática ela descreve a posição, a velocidade e a aceleração. Então, só para fazer uma recordação, né, vamos começar aí pela velocidade linear ou velocidade tangencial, que é o que? A razão entre a variação da posição ou espaço percorrido ΔS e o tempo gasto para percorrer aquele espaço. Então, aquela velha equação V igual a ΔS sobre ΔT. Então, nós vemos na figura aí um objeto percorrendo um certo espaço ΔS e para tal ele gasta um tempo ΔT. Portanto, ele possui uma certa velocidade. Na figura abaixo nós temos uma combinação de movimentos, porque de um lado nós temos a translação de uma carga, ou seja, ela percorre um certo espaço ΔS, mas temos também a rotação das polias, que faz justamente o deslocamento linear dessas cargas. Então nós temos aqui também um movimento circular nas polias. Sendo assim, então nós vamos ver agora a velocidade angular. Fazendo analogia com a velocidade linear, ela é o quê? A razão entre a variação de um ângulo varrido, Δθ, e o tempo gasto, ΔT. Então, a polia, quando ela gira, ela possui uma velocidade linear ao longo do seu raio. Essa velocidade varia com esse raio, é claro. Mas também essa polia, quando gira, ela varre um certo ângulo. Então, ela gira, varre um certo ângulo, e isso também ocorre no tempo. Daí então surge o conceito de velocidade angular. Só que, neste caso específico, o ângulo ele é medido em radiano. Então, a velocidade angular é definida como radiano por segundo, quando ela é ligada ao sistema internacional. Nós somos habituados a pensar em ângulo em graus, mas não é possível fazer cálculos cinemáticos utilizando o ângulo em graus. Nós temos que usar o ângulo em
radiano. Nós veremos por que nos próximos slides. Esse ângulo também pode ser medido em rotações. Sendo assim, a velocidade angular pode ser fornecida em radiano por minuto ou radiano por segundo. No nosso caso da mecânica, o RPM é uma unidade mais típica para a velocidade angular. Contudo, os cálculos são feitos com a velocidade angular medida em radiano por segundo. Então fica aquela questão, se nós no dia a dia trabalhamos com RPM, mas para fazer cálculos precisamos transformar em radiano por segundo, então como ficaria essa transformação? Então, tomando como exemplo um ômega igual a n RPM, ou seja, 1800 RPM, quanto seria este valor em radiano por segundo? Então aqui é só lembrar lá do ensino médio de que uma rotação é igual a 2π radiano e 1 minuto igual a 60 segundos. Então se eu escrevo que o ômega é igual a n RPM, ou seja, o ômega é igual a n rotação por minuto. Aonde está escrito rotação no numerador, eu vou escrever 2π radiano, que é o ângulo correspondente a uma rotação ou a 360 graus ou a uma volta ou ciclo. Né? Sendo assim, quando eu tenho o meu ômega em RPM, ou seja, aqui eu chamei de N em RPM, se eu multiplicar por 2π e dividir por 60, eu transformo essa rotação por minuto em radiano por segundo. Então, esta é a equação para transformar de RPM para radiano por segundo. Então, dando continuidade à questão inicial, eu tenho um ômega igual a 1800 RPM, vou pegar a equação anterior e aplicar em cima de 1800. Então, vai ficar 2π vezes 1800 dividido por 60. Então, esse ômega ele é 188,5 radiano por segundo. Então, vejamos. Este valor de ômega, geralmente, ele equivale a pouco mais de 1/10 do mesmo valor em RPM. Então, quando você, aluno, estiver fazendo um cálculo de conversão de RPM para radiano por segundo, observe se o valor final em radiano por segundo é aproximadamente a 10ª parte do valor em RPM. Se for, há uma grande chance de que seu cálculo seja correto. Bem, a dúvida que surge, então, é como relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Essa figura aqui, ela nos dá uma ideia de como a coisa acontece. Porque nós vemos aqui o ângulo delta-θ sendo varrido, sendo ampliado, ao mesmo tempo em que um comprimento de aço também ele passa a ser percorrido. Ou seja, ambas as situações acontecem no tempo. Neste slide, a gente vê algo também semelhante, que é de uma roda percorrendo uma certa pista, né? E o espaço percorrido por essa roda nessa pista, que é o ΔS, é o mesmo ΔS que é o comprimento de arco da circunferência durante o movimento circular. Então essa figura pode ser entendida como o movimento de uma roda sobre um piso ou o movimento da correia sobre a polia. Então é a mesma coisa, ou seja, quando a polia gira, a correia percorre um certo espaço ΔS. Nesse caso, no ponto de contato entre a polia e a pista ou a correia, ali apresenta-se a maior velocidade linear ou tangencial como uma consequência da velocidade angular. Então, esse ΔS, que é o comprimento de arco,
ele vai ser o delta-θ vezes o raio. Então daqui é que se percebe que não é possível trabalhar com ângulo em graus, mas em radiano. Então, se nós tivermos um raio medido em metro e multiplicar por um ângulo varrido em radiano, a resposta vai ser o quê? Um arco ou comprimento de arco em metro. Então, observe que quando se multiplica metro vezes radiano, a primeira coisa que vem à mente é, então eu vou ter metro radiano. Mas, do outro lado da equação, eu tenho aqui metro. Então, como eu posso ter metro de um lado e metro radiano do outro? Ou seja, isso é possível porque o radiano ele é uma unidade, é uma grandeza adimensional. Ou seja, é o ângulo e é adimensional. Por isso que tanto no lado esquerdo quanto no lado direito as unidades são compatíveis. Bem, se ΔS é o delta-θ vezes o raio, então, como eu posso relacionar velocidade angular e velocidade linear? Bem, nós sabemos que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT. Mas o ΔS, como mostrado na equação à esquerda, é o que? É o ΔR, é o delta-θ vezes o raio. Tudo isso dividido por ΔT. Mas Δθ por ΔT tem a dimensão de velocidade angular. Então daí surge a equação que relaciona ambas as velocidades. Ou seja, a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Então aqui nós temos um exemplo para poder já fazer um pouco, fixar um pouco o conhecimento. Seria saber qual a rotação em RPM dos eixos da roda de um automóvel que está a 120 km por hora e suas rodas possuem diâmetro de 55 centímetros. Aqui é interessante ver que eu quero obter a rotação em RPM, a velocidade foi dada em km por hora e o diâmetro da roda foi dado em centímetros. Então você vê que aqui há uma variedade de unidades. Então nesse caso é preciso transformar as unidades de tal modo que elas fiquem compatíveis. Então a velocidade que é dada em km por hora, ela vai ser convertida no SI para metro por segundo. Então 120 multiplica por 1000 para transformar em metro e uma hora vira 3.600 segundos. Então a velocidade linear da roda do carro é de 33,83 metros por segundo. Bem, como eu quero calcular o ômega em radiano por segundo, então o ômega é o quê? É V sobre R. Nesse caso, o raio da roda é de 0,275 metros. Ou seja, esses 55 centímetros foram divididos por 2 e depois transformados em metro. Sendo assim, aplicada na fórmula, a velocidade angular da roda é de 121,21 radianos por segundo. E então, usando a equação que transforma ômega em radiano por segundo para RPM, ou o contrário, né? Ou seja, ômega igual a 2π vezes n sobre 60. Então, quem é o n? É 60 vezes ômega dividido por 2π. Então, se nós já temos o ômega, é só aplicar agora na equação. Então, vai ser 60 vezes 121,1 dividido por 2π. A resposta vai dar 1.157,5 rotações por minuto. Então, nós temos que o ômega é 121 radiano por segundo. Quando nós expressamos essa unidade, essa grandeza nessa unidade radiano por segundo, nós não temos a menor ideia se isso é um valor alto ou é baixo. Porque nós não estamos habituados a pensar em termos de radiano como ângulo. Então, para termos uma ideia, um radiano é em torno de uns 66 graus. Né? Então, se eu pudesse converter isso aqui para grau, ia ficar 121,21 vezes 66 graus, né, por segundo. Então percebe-se que é uma velocidade razoável. Mas
quando esse fica irradiando, nós perdemos a dimensão. Contudo, é necessário calcular nessa unidade para depois chegarmos à resposta do que nós estamos procurando. Neste caso aqui, é a velocidade angular, porém em RPM. Essa outra questão também é bastante interessante. Nós temos aqui um operário, de repente enfiando a ferramenta no rebolo, e aqui se quer saber o seguinte: que velocidade em metros por segundo atingiria uma partícula que se solta de um rebolo de 10 polegadas de diâmetro e que gira a 1450 rpm? Quantos segundos essa partícula gastaria para atingir o rosto de um operador que está a 500 milímetros do ponto de soltura da partícula? Essa questão aqui é interessante porque esses dados são reais, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar a rotação do motor para radianos por segundo. Então, aplicando a fórmula de 2π/60, onde n é 1450, nós obtemos que o ômega é igual a 151,84 radiano por segundo. A velocidade linear é ômega vezes o raio. Então, repare que a unidade aqui de ômega já está sobre segundo. E eu quero a resposta metro por segundo. Então, nesse caso, o meu raio tem que ser dado em metro e a resposta já sai direto como requerido. Então, se o rebolo possui 10 polegadas de diâmetro, então o raio vira de 5 polegadas. Cada polegada é 25,4 milímetros. Ou seja, então o raio desse rebolo é de 127 milímetros. Ou 0,127 ou 127 milésimos de metro. Então, a unidade agora está compatível para o cálculo. Então, pegando o ômega e R, nós obtemos que a velocidade linear da partícula que se solta é de 19,28 metros por segundo. Ou seja, a grosso modo podemos dizer que essa partícula ela se solta a uma velocidade próxima a 70 km por hora. A segunda parte da questão quer saber o tempo que essa partícula gasta para percorrer a distância de 500 milímetros. Aqui nós estamos diante de uma situação que a partícula está sujeita à força da gravidade, portanto a equação dela possui aceleração. Mas por simplicidade, vamos adotar que essa partícula ela viaja subindo em direção ao rosto do operador em velocidade linear constante. Então, V ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o tempo ΔT, então é ΔS sobre V. O ΔS é 0,5 metros, ou seja, 500 milímetros. E o V, 19,28 metros por segundo. Ou seja, o intervalo de tempo que ela gasta para percorrer esse espaço é de 26 milésimos de segundo. Ou seja, ela gasta um tempo tão pequeno que ele é inferior ao tempo que nós humanos temos para reagir a algum evento. Então, nesse caso, essa velocidade, esse intervalo de tempo é mais ou menos a metade do tempo da reação de uma pessoa. Ou seja, na verdade, se essa partícula se soltar, ela vai atingir o operador e ele só vai reagir depois que ela já tiver atingido o seu rosto. Por isso que é importante trabalhar com óculos de segurança quando estivermos operando um rebolo.